tão felizes quando estávamos chegando aqui. Entramos no Acesso Oeste, foi quando a Ellen reconheceu que a gente... Porque tem quase 1 hora que ela estava dizendo, já está chegando, já está chegando, já está chegando. Quando ela viu o atacadão, aí ela ficou eufórica. E ela disse, eu quero gritar, eu estou querendo gritar. Calma, filha. E a gente foi segurando ela estava tão alegre que queria gritar dentro do carro. E nós também, eu e Milane não queríamos gritar, mas estamos muito alegres de estar juntamente com os irmãos. E aí você olha assim, alguns olham e, poxa, parece que o pastor e Milane estão com os olhos cansados. Mas eles estavam de férias. Na verdade, as nossas férias acabaram dia 26, né? E nós estivemos agora, nessa última semana, na Assembleia Geral, né? A Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira em Fortaleza. E o Tiago até me perguntou, porque eu coloquei hoje pela manhã que nós saímos de São José dos Campos e chegamos aqui. Ele perguntou se a gente tinha vindo de jato, foi isso? De jato. Aí eu disse, não, eu vim de jegue. É porque, na verdade, o nosso deslocamento, nós saímos de Fortaleza na sexta-feira, às 14 horas. E chegamos agora de manhã, então paramos. Foram 2 dias, mas graças a Deus foi uma bênção. É porque nós viemos de ônibus de Fortaleza para Recife, de Recife para Guarulhos viemos de avião, e aí chegamos de carro aqui. Mas foi muito bom, porque ontem eu cheguei lá em São José dos Campos, onde estava o nosso carro, na casa de um pastor, colega meu, e ele disse assim, ó, pastor, é o aniversário da minha igreja, você não prega não? Então eu cheguei, Milane e as meninas ficaram lá na casa, eu não, só fiz trocar de roupa e já fui pregar ontem à noite, meio que zumbi, e de lá a gente chegou aqui, então, mas foi uma bênção. Foi essa semana a reunião dos batistas brasileiros, lá na cidade de Fortaleza, e ainda está acontecendo. Hoje, todos os batistas que estão lá estarão reunidos em uma grande ação evangelística. Durante esses dias nós estamos distribuindo 30 mil evangelhos de João, e hoje vai ter uma cruzada evangelística em uma das praças de Fortaleza, onde apresentaremos também a terceira. Na verdade, ela já estava sendo usada. As 3 carretas missionárias, uma delas esteve aqui, as 3 estão lá, atendendo pessoas, e hoje vai ter essa cruzada evangelística, agora à noite. Inclusive, nós devemos orar por essa ação. Mas deixa eu dar um panorama aos irmãos, porque também é uma semana intensa. Manhã, tarde e noite, reuniões, cultos, né? Milane esteve na Associação dos Músicos Batistas do Brasil, e aí ela era na primeira igreja batista de Fortaleza. A minha sogra, a irmã Noélia, era na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Ordem dos Educadores, aí era outra igreja. O meu sogro estava lá nos músicos, e eu na Ordem dos Pastores Batistas, então ia para uma igreja, depois para outra, de manhã, de tarde, de noite, e por fim nos reunirmos no Centro de Convenções do Ceará. Esse livro aqui eu trouxe até, vai ficar arquivado aqui na nossa igreja. Isso aqui é só o livro dos relatórios que foram lidos e aprovados lá durante esses dias. É o livro dos relatórios de todas as instituições da Convenção Batista Brasileira. Então você tem aqui a transparência de tudo, relatório financeiro, relatório de quantos estão participando, de quem é a diretoria, todos os relatórios da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, Seminário Teológico do Norte, que é em Recife, do Sul, que é no Rio de Janeiro, Equatorial, que é em Belém. Cada detalhe, tudo isso é analisado anualmente e prestado contas. E é por isso que eu estou dizendo para os irmãos conhecerem um pouco mais o que é a Convenção Batista Brasileira. Ordem dos Pastores, todos os relatórios aqui. Associação dos Músicos, dos Diáconos. Eu estive também representando como segundo secretário da ABIBET, que é a Associação Brasileira
das instituições batistas de ensino teológico. E eu tive que secretariar porque o presidente não pôde estar, o vice-presidente não pôde estar por causa de doença, o primeiro secretário presidiu e o segundo, que sou eu, tive que, então, fazer toda a questão de ata da Assembleia. Inclusive tem ata pendente, eu ainda vou terminar aqui para enviar para ser aprovada. Mas foi um período intenso e muitas coisas boas, irmãos. Deixa eu dar só algumas notícias. No ano passado, quando nós voltamos de Foz do Iguaçu, eu apresentei 2 pontos assim bem negativos de relatório que foi prestado em Foz do Iguaçu. Primeiro, era que a União Feminina Missionária Batista Brasileira tinha, por causa da pandemia, ela estava com um déficit, né, uma dívida por causa da pandemia, e ela teve uma intervenção da convenção. Mas, graças a Deus, no relatório desse ano, a União Feminina já está estabilizada e já caminhando para continuar crescendo e avançando. Amém, irmãos? Também deu uma outra notícia no ano passado que nos deixou triste, é que uma propriedade nossa do Colégio Batista Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, iria ser vendida. Mas com a gestão que nós temos hoje, eles decidiram não vender, que é uma propriedade que estava avaliada em 64 milhões de reais, lá na Tijuca, e graças a Deus não vai ser necessário vender, e na verdade vai ser revitalizado. E o Colégio Batista Shepherd, que é na Tijuca, voltou a ser administrado pela Convenção Batista Brasileira. Então, quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, tudo isso é para sustento e manutenção de um leque de ações no Brasil inteiro. E agora estamos na campanha da 4ª carreta missionária, que ela vai ter um foco não odontológico, como a que a gente recebeu aqui, mas um foco para a Cristolândia. Ela vai ser tipo um banheiro ambulante, porque uma das ações da Cristolândia é chegar onde o povo está lá usando droga o tempo inteiro, tirar ele, dar um banho. Então a carreta vai estar pronta para isso, para restaurar pessoas. E ouvimos muitos relatórios missionários, alguns eu vou citar depois, mas oficializamos o pastor Fernando Brandão, que era o diretor executivo de Missões Nacionais, agora é o novo diretor da Convenção Batista Brasileira, e o pastor Fabrício Freitas, que era um dos gerentes de Missões Nacionais, agora é o novo executivo da Junta de Missões Nacionais. E isso é uma grande bênção, porque os dois são homens de Deus que vão continuar abençoando o trabalho da expansão do reino de Deus através da Junta de Missões Nacionais e também da Convenção Batista Brasileira. Amém? Eu quero dar uma palavra de gratidão a essa igreja. Irmãos, como eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz quando eu vi a notícia das telhas quebradas, eu fiquei aperreado, né? O sotaque nordestino foi revigorado. Nos primeiros dias, Milene olhou para mim: por que tu está falando assim? Eu disse: assim como? Desse jeito. Eu digo: eu estou falando normal. Ela: não, você não fala assim. Mas todo aquele temporal que teve aqui, e eu fiquei feliz, primeiro pela ação da igreja em se unir para reestruturar o telhado, mas mais feliz ainda quando eu vi que casas de irmãos que foram danificadas também tiveram a igreja agindo para recuperar. Eu acho que foram umas 3 pelo menos, não sei se aconteceu mais. Mas quando eu vi as fotos, o povo aqui trabalhando, na casa de não sei quem, na casa de não sei quem, na casa de não sei quem, gente no telhado, meus irmãos, eu mostrei para os meus sogros lá, aí a minha sogra, que é daqui da Baixada, ela disse: esse é o nosso povo carioca, do Rio de Janeiro, né? Que se une, que se ama e se cuida. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se uma parte do corpo se alegra, todo mundo se alegra. Se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece com ele. Eu falei com os líderes, alguns não estavam querendo me atender, estavam me ignorando, mas eu liguei para outros, eu fui tentando. Alguém me atendeu, eu disse: olha,
pergunta lá no grupo, quem mais precisa de ajuda, a gente tem que cuidar. E nós vamos cuidar. E nós experimentamos isso como igreja do Senhor. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem. Essa mensagem vai ser light. Porque toda vez que eu chego, o povo diz, pastor, você chega já cheio de coisa, e aí fica todo mundo com medo de mim. Eu disse, eu vou começar com a light, para os irmãos se recuperarem da minha inexistência ou da minha existência. E domingo que vem a gente entra no ritmo. E eu vou pregar com uma Bíblia rosa, irmãos. Que foi a Bíblia que o Rafael ali, o diácono Rafael, me arrumou. E a Bíblia é da irmã Tânia, né, irmã Tânia? É sua mesmo, Tânia Lúcio? Tem que marcar mais, viu? Está pouco riscado aqui. Vamos riscar mais. Eu dei a minha Bíblia, aquela que foi recuperada lá, Diana. Agora, eu dei a minha Bíblia. Quando cheguei lá no casamento da minha sobrinha, aí o vizinho, um dito cujo lá, ele estava fazendo o maior barulho e conversando, eu acho que foi com meu irmão ou com alguém lá na casa que nós estávamos. E aí eles conversaram sobre o cotidiano. Aí eu me aproximei e eu disse, que bom, você está bem? Estou. E como é que está você e Deus? Aí pronto, o dito cujo já desmoronou. Aí eu comecei a falar, eu disse, você tem Bíblia? Não, eu vou te dar a minha Bíblia. Era a Bíblia que eu ia usar no casamento. Eu digo, vou dar antes do casamento, que ele viu que estava sendo arrumado o casamento, eu digo, vou te dar. Ele chorou, dei a Bíblia. Aí eu disse assim, eu estou indo para a convenção, lá eu compro uma. Procurei, achei uma boa capa mole, que eu disse, essa aqui, gostei demais. Aí eu fiz uma promessa, essa eu vou guardar, vou andar com duas e não vou dar para ninguém. Essa eu vou guardar por causa das anotações. Aí chego no avião, tinha uma senhora do meu lado, começamos a conversar, descobri que ela era uma professora universitária. Começamos a conversar. E aí daqui a pouco eu perguntei, você tem Bíblia? Ela disse, eu tenho, ufa, mas vou sempre para a segunda pergunta. É sua? Ela não, é da minha filha. Eu olhei para a minha Bíblia novinha. Eu disse, eu vou lhe dar. Ela, sério? Ela era uma professora universitária e uma das matérias era tanatologia. Ela ensina quem trabalha na área da medicina a lidar com a morte. Aí foi daí que eu comecei a conversar. Vamos falar de morte? Voando no avião, cheio de turbulência, vamos falar de morte. Um momento assim, excelente, estratégico, né? Tinha gente até orando, Deus, manda mais turbulência aqui. Quanto mais turbulência, mais a pessoa fica aberta para ouvir o Evangelho. Mas foi, irmãos, nós íamos sentar na cadeira e mudamos. E ela disse assim, professora universitária, doutora, ensina no Brasil inteiro. E ela disse, olha, não foi por acaso que você sentou aqui. Eu vi que vocês iam sentar lá atrás e mudaram vocês de lugar. E uma reflexão, por isso que eu estou contando aos irmãos, é porque alguns às vezes ficam, tem que usar a Bíblia do tablet, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse só com a Bíblia do tablet. Vocês acham que eu ia dar o tablet? Então veja como é importante você ter a Bíblia física e dar a Bíblia. E quando eu desci, a Milane disse assim, olha, quando eu sentei, Deus disse, hoje essa senhora vai se encontrar comigo. Essa que eu estava evangelizando. Mas Milane não tinha visto evangelizar. E Milane disse assim, isso é coisa da minha cabeça. Mas começou a orar. E daqui a pouco, do outro lado do corredor que ela estava, ela olhou, eu estava com a Bíblia aberta de um lado para o outro. Irmãos, nós não podemos perder oportunidades. Então é por isso que tudo isso é para dizer que eu estou com a Bíblia rosa, viu? Mas, meus irmãos, a mensagem dessa manhã tem como tema a oração que Deus atende. A oração que Deus atende. O tema do mês da igreja é conquistados para uma nova vida. É o mês de fevereiro. E uma coisa que nós vamos refletir é, essa nova vida, ela
não admite que você seja distante de Deus na oração. A nova vida em Cristo, ela te convida para um nível de oração diferente. Eu e você precisamos orar de forma diferente. Deixa eu só dar um exemplo, antes da mensagem ainda. Nós estávamos lá na Ordem dos Pastores Batistas e pregou um pastor chinês. Ele pregou todo em mandarim. E antes de pregar, o presidente da ordem disse assim: ninguém tira foto, ninguém filma, porque ele está num lugar de extrema perseguição. Ok? O pastor ainda disse assim: se alguém tirar foto e filmar, eu estou dizendo que vai explodir o celular. Aí, alguns minutos, o cara que estava na minha frente, um pastor, né? Só tinha pastor, o cara, Deus me livre. O pastor da minha frente pega o celular e começa a filmar. Eu digo, eu não ouviu não. Aí eu perguntei, você sabe que não pode filmar? Ele, não? Eu disse, não rapaz, acabou de ser dito. Ele, eu nem ouvi. Então eu percebi que às vezes a gente fala e quem está aqui nem está ouvindo. Aí ele deletou na hora. Eu estou dizendo isso só para você perguntar à pessoa que está do seu lado assim, agora, você entendeu que uma nova vida em Cristo não admite distância da oração? Pergunta à pessoa que está do seu lado agora, para ver se ela ouviu. Você não pode não ter uma vida de oração. Deus, mais uma vez, atendeu uma oração que eu fiz agora nessas férias. Os irmãos conhecem a minha história. Sabe que aos 4 anos o meu pai saiu de casa. Eu não guardei mágoa. A gente tinha uma relação, sempre que podíamos estar ali e se encontrar, a gente se encontrava. Mas eu acredito que eu nunca passei mais de 1 hora no mesmo lugar com meu pai. Não. Nesses 40 anos. E algum tempo atrás, Deus disse assim para mim: há um peso na vida do seu pai por tudo que aconteceu. E você precisa tirar esse peso. E você precisa dizer a ele que você o perdoa. Eu disse, tá bom. E antes de ir para as férias, eu orei, eu disse assim, Deus, então, cria essa oportunidade para a gente conversar. Mas eu não sabia como isso iria acontecer, porque sempre que eu digo, pai, vamos fazer isso, ele, eu vou ver, e nesse eu vou ver, nunca viu. Tanto que eu disse, olha, o senhor nunca conheceu a Ellen pessoalmente. O senhor quer vir conhecer? Eu vou ver. E é difícil esse encontro. E eu disse assim, mandei só um recado, olha, eu vou passar só 2 dias em Recife, depois eu vou para João Pessoa. É a oportunidade, o senhor vai vir, eu vou ver. Mas eu disse assim, olha, eu estou indo em João Pessoa pegar um carro e vou voltar. Aí ele, então eu vou contigo. Eu até assustei, quase que eu tenho um ataque no coração. Nós fomos de BlaBlaCar. Primeira vez que eu andei nesse negócio aí, eu já ouvia falar. E aí foi a viagem toda, blá, 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 dentro do carro. Mas foi aquela conversa parcial, porque tinha um motorista, né? Mas eu peguei um carro para voltar para Recife. Irmãos, foram 1h30, eu e o meu pai. Eu dirigindo, um carro tão bom que nem freio de mão tinha. Tive que orar a viagem inteira. Foi minha irmã que arrumou. Oh, glória. E aí eu disse, sabe o que é você não ter assunto? A gente conversava só sobre o superficial. Mas aí eu disse, pai, esse encontro é uma resposta de oração. Porque Deus disse que eu tinha que lhe dizer algo. E eu disse, Senhor, então gera essa oportunidade. Eu tenho experimentado um Deus que Ele ouve as nossas orações.
É por isso que eu quero que você tenha uma nova ou uma maior concepção sobre oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E eu quero falar sobre a oração que Deus atende. Gênesis 32, de 1 a 12. Eu não vou dar os detalhes da conversa com meu pai não, irmãos. Foi só para você saber que ele respondeu a oração. Diz assim a palavra do Senhor. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú, o seu servo Jacó, manda dizer isto: como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Amém, irmãos? Pai, diante da tua palavra que é viva e eficaz, diante da tua palavra que é poderosa, Senhor, nesta manhã eu te peço, vem e fala ao nosso coração. Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. E nesse tempo em que nós estamos meditando em sermos conquistados para uma nova vida, essa nova vida em Cristo não admite distância da oração. Faz-nos homens e mulheres que orem cada vez mais, com mais intimidade, com mais profundidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Quando eu estava lendo esse capítulo 32 de Gênesis, eu estava com a Ellen no colo, e ela pediu: papai, leia para mim. Eu li todo o capítulo 32 com a Ellen ouvindo, e quando chegou no versículo 7, que foi o texto que mais me chamou a atenção, o versículo 7 diz assim: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Aí ela me fez a pergunta: por que
ele teve medo. E naquele momento eu disse, Ellen, você lembra da história? Jacó era irmão de Esaú. E Esaú, ele era o primogênito. De repente ele voltou com muita fome, ele não tinha o que comer. Jacó tinha preparado um ensopado de lentilhas e Esaú disse assim, olha, me dá um pouco dessa sopa. E Jacó disse, eu só te dou a sopa se você me der o direito de primogenitura. Aí Esaú disse, olha, o que é o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Fica! E aí ele foi lá e tomou. Logo em seguida, o pai, Isaac, disse, eu vou abençoar o primogênito, dar a bênção de primogênito. A mãe dele ouviu, os irmãos conhecem, e eu contando para ela, e aí, porque ela já tinha dito, eu já lembrei da história, mas eu contei de novo. E aí, a mãe ouviu e disse, Jacó, teu pai vai abençoar, vai lá e prepara, os irmãos sabem, pega um cabrito, um cordeiro, e ela preparou, e ele se fez de Esaú, enganador, e pegou não só a primogenitura, mas como a bênção do pai. E isso é muito sério. Quando Esaú descobre, ele quer matar o irmão. E ele faz um plano. Quando Isaac, meu pai, morrer, eu vou matar Jacó. A mãe, sabendo disso, disse, Jacó, sai daqui. Vai para a terra do meu irmão Labão. E Jacó foi. Lá ele começou a trabalhar. Ele quis casar com Raquel. Trabalhou 7 anos por ela. Labão, também uma família mestre em engano, enganou, ao invés de dar Raquel, deu Lia. Depois Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel, e aí ele casou com Raquel. Depois ele trabalhou mais 6 anos para constituir a sua propriedade, porque ele trabalhava para Labão. Agora ele começou a juntar dinheiro, ou seja, 20 anos depois, agora Jacó está voltando para casa. Ele vai se encontrar com Esaú 20 anos depois. E é interessante que a gente fica nervoso. Eu fui à casa de uma tia lá em Fortaleza, que agora está morando lá, e era 20 anos depois, fazia uns 20 anos que eu não a via. E você fica com aquele misto de emoções, né? Como vai ser, e não sei o quê. A gente não ficou nem 20 anos, foi um mês. Quando a gente estava chegando aqui, estava todo mundo nervoso lá dentro do carro. Parece primeiro dia de aula, né? Daquele imbróglio, como é que vai ser? 20 anos. Jacó, então, ele manda mensageiros para sondar a terra. Como é que está o coração de Esaú, que quando eu saí ele queria me matar? Jacó manda mensageiros. Os mensageiros voltam dizendo assim, olha, teu irmão está vindo ao teu encontro, mas não está trazendo presente, ele está trazendo 400 homens. O que é o recado? Ele vem te matar, meu irmão. Ele vem te matar. E é por isso que o texto no versículo 7 diz, então Jacó teve medo e ficou angustiado. O que fazer quando vem o medo, a aflição no nosso coração? Não é toda a Bíblia, não é toda oração na Bíblia que são respondidas. O que fazer quando vem o temor? O que fazer quando vem o medo? Eu quero dizer para você nessa manhã, transforme os seus medos em oração. Porque o versículo 9 vai dizer, e Jacó orou. É claro que nem toda oração Deus ouve e atende. E eu quero falar sobre isso agora de manhã e à noite. Qual é a oração que Deus atende? O que nós aprendemos com a oração de Jacó? Muitas vezes oramos e na verdade não há respostas. Ou pelo menos parece que não estamos sendo respondidos. A Bíblia está repleta de orações feitas e atendidas. Uma delas é essa oração feita por Jacó ao retornar para a casa dos seus pais. A minha pergunta para você nessa manhã é, você, assim como Jacó, já teve medo? Já se sentiu aflito por alguma situação? Então, eu digo, transforme os seus medos em oração. Quando eu contei essa história para Ellen, aí ela disse assim para mim, os dois erraram, não foi?
Sim. Não há família que esteja isento disso. Muitos de nós, e a Bíblia vai mostrar que Esaú, Jacó, teve a sua oração atendida. E foi uma oração que resolveu um conflito familiar que durava mais de 20 anos. Não há família que não enfrente isso. Às vezes tem pessoas que estão há 10 anos sem se falar, 20 anos, 30 anos, 40 anos sem se falar. E muitas vezes é por algumas questões que no início parece que é plausível, mas depois você começa a avaliar e diz, por que a gente não se fala? Por quê? Eu já contei aqui uma vez, a minha avó morava do lado da minha mãe, lá na mesma casa. E um dia a minha avó, a neta dela, minha prima, a minha tia estavam brigando entre eles. Eu e minha irmã, e acho que minha mãe, resolvemos intervir e tudo virou contra nós. Eu fiquei com tanta raiva disso, a gente foi ajudar e agora a gente que é culpado. Fiquei sem falar com a minha avó. E eu já disse aqui que lá não tinha muro, eu passava assim arrastado na parede da casa porque eu não queria ver a minha avó, porque eu tinha ficado bravo por ter ido ajudá-la e levar a culpa. Depois eu fiquei pensando, mas que besteira. A gente se perdoou, graças a Deus. Mas demorou um tempo. E tem muita gente que vive assim, magoado por alguém há anos. A verdade é que Jacó estava para experimentar um momento de reencontro com seu irmão, e isso gerou um medo. E o que ele fez? Ele tomou algumas providências que estavam ao seu alcance, mas mais do que isso, ele orou. Geralmente quando a gente sente medo, quando a gente se sente aflito, tem coisas que nós podemos fazer para diminuir esse medo. Mas tem coisas que estão para além da nossa capacidade. Eu quero afirmar a você, sempre que você tiver medo, transforme o seu medo em oração. Eu quero olhar para essa oração, então, de Jacó e aprender algumas lições de uma oração que foi atendida. A primeira lição é que a oração que Deus atende é uma oração que reconhece a pessoalidade de Deus. Deus, o nosso Deus, Ele é um ser pessoal. O versículo 9 na oração de Jacó começa dizendo assim: Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque, ó Senhor. E ele começa a orar. E eu fiz uma anotação aqui quando eu estava lendo, olha só, a distância em que vemos Deus influencia a distância que nós teremos da oração. Se você acha que Deus é um Deus distante, um ser inalcançável, você não vai orar. Mas quanto mais próximo, quanto mais pessoal você achar que Deus é, mais você vai conversar com Ele. Eu estive lá também no meu pastor Nilson, e eu cresci com ele. Mas o meu pastor, aquele pastor baiano, sério, ele tinha uma áurea criada por não sei quem, não era ele, de que o pastor ele era intocável. E todo mundo, não sei aqui quem é adolescente, jovem do passado, ele tinha aquela áurea assim, ixi, a gente não pode nem, quando o pastor passava todo mundo ficava quieto, né? O pastor está passando. E eu dou graças a Deus que um dia eu ultrapassei essa barreira. Eu digo, ele é assim mesmo? Aí um dia eu fui no gabinete conversar com ele. E foi tão bom que quase toda terça-feira de manhã eu estava lá no gabinete, eu acho que eu já estava irritando ele. Mas eu queria conversar com ele. Então a gente cria uma áurea, até alguém me perguntou aqui hoje, pastor, quando você vai para a praia, o senhor vai como? Eu disse, eu vou de camisa, manga comprida e calça jeans, brincando. Burca. Não, meus irmãos, eu sou ser humano. E eu já disse isso, carne e osso. Mais osso do que carne, os irmãos sabem. Mas eu sinto medo.
Eu sinto medo. Eu sou ser humano. Então, olhando para o ministério pastoral, muitos a gente vê ele tão distante que a gente não tem nem coragem de conversar. Mas tem muita gente que olha assim para Deus e acha que só pode falar com Deus de forma tão oficial, que é tão difícil que você não ora e fala com Ele para o seu cotidiano, para as suas coisas. Eu estava conversando com essa doutora, professora universitária, e ela me fez uma pergunta que eu não sabia na hora. Eu disse: Deus, o que é que eu falo? E imediatamente: Senhor, me socorre. E veio na minha mente a resposta e eu dei para ela. Eu disse: caramba, que resposta extraordinária. Mas eu não sabia. E na hora, conversando, ela e Deus, e estava ali aquele bate-papo. E eu: Senhor, agora eu não sei. E ele foi falando. Mas se a gente acha que Deus não está parado para nos ouvir, que Deus está tão ocupado no WhatsApp dele que ele não está atento, a gente não vai orar. Mas ele não é um Deus distante. Jacó começa orando assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, quem é esse Deus que responde às nossas orações? O nosso Deus, o Deus trino, o Deus revelado nas Escrituras, Ele é um Deus pessoal. Entenda bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, as emoções que nós temos, que não foram geradas pelo pecado, elas são oriundas de Deus. O que nós sentimos, Ele sente. Você já sentiu ciúme? Sim ou não? Os irmãos desacostumaram, que eu faço pergunta. Os irmãos sentem ciúme? Sim ou não? Deus também. Você diz: nossa, Ele sente. Sente, a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Agora, o ciúme de Deus, ele é totalmente perfeito e controlado. O nosso, por causa da mancha do pecado, ele pode ser completamente descontrolado. Então, as nossas emoções, elas são heranças de Deus. Tudo. Ele é um Deus pessoal. O medo, e aí eu estava nessa conversa no avião dizendo: olha, você sabia que o medo não existia? Não, aí eu mostrei, em Gênesis 3 ele surgiu. Então o medo, isso a gente não herdou de Deus. É consequência do pecado. Mas outros sentimentos, tudo vem de Deus. Se você ama alguém, é de Deus. Então Deus é um Deus pessoal. É um Deus que ouve. O nosso Deus é Deus acessível, é transcendente, está para além da criatura, da criação, mas é imanente, Ele se relaciona conosco. Reconheça a pessoalidade de Deus. Quem é esse Deus que responde a oração? É o Deus de Abraão, é Deus de Isaque, é o Deus das gerações. E talvez você ainda não sirva a Deus, não conhece esse Deus, mas os seus pais conhecem a Deus, e você vê: puxa, como é que ele fala com Deus, ele se relaciona com Deus? Mas Ele pode falar contigo também. É o Deus dos seus tios, é o Deus dos seus avós. Talvez essa seja a oportunidade de você conhecer Deus como o seu Deus. Deus já falou comigo muitas vezes. Muitas vezes deixamos de orar, ou mesmo nunca oramos, porque enxergamos o nosso Deus como um Deus tão distante e tão impessoal. Mas Deus é um Deus que se importa com os nossos medos, com as nossas aflições, com os nossos dilemas. Olha que coisa interessante. Quando Jacó, e provavelmente Jacó conviveu com Abraão, ele ouviu as histórias do seu pai Isaque e do relacionamento de Isaque com Deus. Ele ouviu as histórias do seu avô Abraão. Quando ele ora e diz: Deus de Abraão, meu pai, ele está trazendo à memória todo o relacionamento do seu avô com Deus. E que relacionamento é esse? Ele entende que Deus é o Deus que veio até Abraão. Em Gênesis capítulo 12, e todo mundo está lendo Gênesis, então está todo mundo sabendo o que é que eu estou falando aí. Deus vem para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu pergunto: quem foi atrás de quem?
Abraão foi atrás de Deus ou Deus foi atrás de Abraão? Hein, irmãos? Quem foi atrás de quem? Deus foi atrás de... É Deus o tempo todo que vem atrás de nós. Ele que vem, filho, e aí, vamos conversar hoje? Aí você diz, não, estou ocupado demais. Filha, vamos bater um papo hoje? Não, estou ocupado demais. Mude a sua vida de oração. Isaac e Abraão tiveram seu relacionamento com Deus, e Jacó está dizendo, Deus de Abraão, o Deus que veio a meu avô, o Deus que chamou Abraão, o meu avô, para uma caminhada, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Deus chamou Abraão para uma caminhada. Vamos juntos? Vamos. Deus não mandou Abraão sozinho. Deus quer que a gente tenha uma caminhada relacional com Ele. Ele estava dizendo assim, olha, vem comigo que eu vou te mostrar. É muito mais interessante uma viagem assim. A gente estava em vários lugares que a gente não conhecia, a gente bota já o GPS, é muito bom, né? Você já olha o mapinha para onde é que vai. Legal é quando você não tem mapa nenhum e você diz, e agora, para onde a gente vai? Foi assim com Abraão. Só que não saber o caminho gera uma dependência de Deus. E é o que Ele quer que você diga assim, Pai, o que é que eu faço agora? Pai, o que é que eu faço agora? Para todo dia, Deus simplesmente quer que você converse com Ele. Esse Deus, Deus de Abraão, é o Deus que dá promessas. Quando Jacó estava orando, ele estava lembrando, Deus prometeu ao meu avô que daria um filho. Levou 100 anos, mas ele prometeu e ele cumpriu. Se Deus não cumprisse a promessa, Isaac não nasceria. E automaticamente Jacó também, ou seja, a vida de Jacó que está orando só existe por quê? Porque ele sabe que o avô dele conhece o Deus que promete e cumpre. Esse é o Deus pessoal que ele está orando. Deus, o Deus de Abraão, é o Deus que faz aliança conosco. E ainda que nós não mereçamos e nem tenhamos nada para oferecer para Deus, além daquilo que a gente recebeu, Deus quer uma aliança conosco. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fez uma aliança, um compromisso com Abraão. E Deus só ofereceu, eu vou te dar isso, vou te dar isso, eu vou te dar isso. Eu fico pensando a situação de Abraão. Eu não sei se você já foi na casa de alguém e você ganhou um monte de coisa. De caramba, eu estou na casa da pessoa, eu estou ganhando e eu não tenho nada para dar. Mas Deus faz assim conosco. Porque se você disser, eu vou dar a minha vida, você está dando o que Ele te deu, porque a sua vida só existe por causa dEle. Então, nós não temos nada nosso para dar para Deus. E mesmo assim Ele nos dá. Ele quer uma aliança conosco. Por que você não ora mais? Eu disse que Deus é o Deus que dá promessas. Eu tenho um projeto de vida escrito na minha adolescência. Deus, Ele me disse o que iria me dar. E Ele tem me dado. Lá no projeto de vida, alguns conhecem meu projeto de vida. Tantas coisas que Deus me mostrou lá atrás e Ele foi cumprindo. Esse é o Deus vivo e verdadeiro. Deus, qual é o Deus de Abraão? É o Deus que nos faz participantes do seu plano. Olha o que diz Gênesis capítulo 18. Agora você vai ter que olhar aí na sua Bíblia. Nós lemos agora Gênesis capítulo 18. Eu não vou ler tudo, mas Deus, Ele decide destruir Sodoma e Gomorra. E no versículo 16 diz assim, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para o encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, irmãos. E Deus está dizendo assim, eu vou fazer alguma coisa sem falar antes com Abraão. Quem era Abraão? Isaías capítulo 41, versículo 8 vai responder. Quando Deus diz, Abraão, meu amigo. Eu estou falando de um Deus, não é um Deus distante. É um Deus que antes de fazer qualquer coisa, Ele quer dizer para você. E por que você não ora mais? A gente veio até conversando sobre essa experiência ontem no avião. E Milane dizendo, como é
prazeroso. Eu não sei se você já sentiu isso. Você ouvir Deus dizer o que Ele vai fazer. Porque antes de eu começar a falar com aquela senhora, Ele disse para ela: hoje ela vai me conhecer. Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Se você não tem experimentado isso, é porque você ainda não parou para ter um nível mais profundo de oração. E você pode fazer isso. Eu quero só destacar mais um aspecto desse Gênesis capítulo 18, porque o Deus de Abraão é o Deus que nos ouve pacientemente. Veja que coisa interessante. Quando Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a orar e diz assim: Deus, o Senhor é o justo juiz, como é que o Senhor vai destruir todo mundo, os justos e os injustos? E aí ele diz assim: se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor não destrói não? Aí Deus diz: não. Aí ele: mas se tiver 40, não destruo. 30, não destruo. 20, ah, Senhor. E ele vai começando a dizer assim: se eu puder falar mais uma vez. E Deus é paciente, vai ouvindo, até que ele diz: Senhor, pela última vez eu oro. Se tiver 10, o Senhor não destrói. Eu não vou destruir. Mas o que Deus estava mostrando para Abraão também é que não tinha nem 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Deus vai pacientemente ouvindo. Ele é paciente para ouvir a sua oração. Você falar uma vez, outra vez, e negociando com Deus, e Deus mostrando: mais filho, não é isso que eu quero. Mas você pode orar de novo. Deus não é um Deus distante, é um Deus pessoal. Deus é o Deus que vê os nossos incômodos. Olha o que diz Gênesis capítulo 21, versículo 11. E isso é maravilhoso porque quando Deus dá Isaque a Abraão, Sara fica com ciúmes de Agar e Ismael. E aí Sara diz a Abraão: manda Agar e Ismael embora. E aí é interessante que o texto vai dizer que Abraão ficou muito incomodado. Olha o que diz o versículo 11. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Aí o versículo 12 vai dizer: mas Deus disse a Abraão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Veio um incômodo no coração de Abraão. E quem falou com ele imediatamente, irmãos? Quem? Deus. Fala com convicção. Quem falou imediatamente com Abraão? Quem? Deus. A Bíblia está dizendo que quando vem um incômodo no seu coração, a primeira pessoa a falar é Deus. A pergunta é: será que você está ouvindo? O Deus de Abraão não é um Deus distante. É um Deus que imediatamente está do teu lado para dizer: filho, faz isso. Filha, faz isso. Filha, eu estou contigo. Quando o Jacó orou, Deus de Abraão, ele estava se lembrando de um Deus que olha para aquilo que nos incomoda e ele fala conosco. Mas Jacó disse também: Deus de Abraão, Deus de Isaque. O Deus de Isaque, a quem Jacó se refere, é o Deus que guiou o seu avô, Abraão, para encontrar uma esposa para Isaque, o pai de Jacó. Se você leu Gênesis capítulo 24, Abraão vê que já está velhinho, e ele diz: vamos encontrar uma esposa para Isaque. Ele pega o servo mais sábio, mais maduro, o mais velho, o mais confiável, e faz esse servo jurar que vai buscar uma esposa para Isaque no lugar e da geração certa. Aquele servo diz assim: mas como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou encontrar alguém assim? E Abraão diz: o Deus com quem eu venho andando, ele vai guiar você. Quem leu sabe, ele guiou ou não guiou para a pessoa certa? Sim ou não, irmãos? E quem nasceu de Isaque? Jacó. Jacó está orando porque ele sabe que o pai e a mãe dele experimentou o Deus que mostra o caminho. Quando ele diz: o Deus de Isaque, meu pai, ele está dizendo: é o Deus que escolheu a esposa para o meu pai. É o Deus que guiou o servo do meu avô exatamente.
Irmãos, o servo chega lá e diz: Senhor, que a esposa para o meu servo Isaque seja aquela jovem que chegando ofereça água para mim quando eu pedir, e ela vai dizer: eu vou te dar e vou dar também para os camelos. E não foi assim que aconteceu? Sim ou não, irmãos? A Bíblia ainda vai dizer assim, olha, ele nem estava terminando de orar, Raquel chegou. Quem guiou tudo isso? Deus. Nós temos um Deus que prepara os encontros. Se você tiver que mudar de cadeira do avião, é porque Deus quer se revelar para uma pessoa que está do seu lado. Se Deus te muda de emprego, é porque Ele tem um plano naquele outro lugar. Se Deus muda você de casa, quem não conhece verdadeiramente Deus fica reclamando. Mas quem sabe que Deus é soberano sabe, Ele está me guiando. Ele está me guiando. E algo extraordinário vai acontecer. Então, quem é o Deus de Isaque? É o Deus que direciona. É o Deus que dá pai. Ele deu ao pai de Jacó, Isaque, um filho. Olha o que diz aí Gênesis 25, 21. Tá, no capítulo 24, Isaque achou uma esposa. Capítulo 25, 21, diz assim, Isaque, vamos ler juntos aqui? Vamos juntos? Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. A pergunta é, ela ficou grávida de quem? Pergunta de EBD, Rebeca ficou grávida de quem? Quem estava dentro do ventre dela? Hã? A pergunta foi dúbia, depois é que eu fiquei. Ela estava com quem no seu ventre, irmãos? Olha a dica. Esaú e... Ou seja, irmãos, olha bem. Eu só me atentei quando eu estava lendo esse ano isso. Que a gente, às vezes, não faz algumas conexões. Jacó e Esaú só existe por causa de um milagre. Que a mãe deles era estéril. Ele só existe por causa de uma oração. Quer dizer, Jacó sabia que o Deus com quem ele estava falando é um Deus que abriu o ventre da mãe dele para que ele surgisse. Deus é o Deus que dá filhos. Jacó sabia que a sua vida era um milagre de Deus. A sua mãe ficou grávida por causa de uma oração feita por seu pai. É a esse Deus que Jacó está orando. Deus é o Deus que orienta nos momentos difíceis, como Isaque enfrentou. Olha Gênesis capítulo 26, vai dizer, sobreveio fome à terra, versículo 1, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, está tendo fome. E o versículo 2 diz, o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Estava sem comida, fome na terra. Quem apareceu para dar orientação do que fazer a Jacó? Quem apareceu, irmãos? Deus. Deus é o Deus que nos orienta nos momentos difíceis. A pergunta é, oração, irmãos, não é só falar com Deus, é ouvir Deus falar também. Oração é diálogo. Mas será que você está parando para ouvir Deus? Eita, tem uma dificuldade na sua casa. Eu vou tentar fazer isso, isso, isso. Aí Deus fica assim, já resolveu? Então tá bom. Já resolveu? Beleza. Por que você não para e diz, Senhor, está acontecendo isso. O que eu devo fazer? Porque a Bíblia está dizendo que o Deus que nós temos, Ele chega junto. Está ali do lado. Quando um teve medo, Ele estava do lado. Como também aconteceu com Isaque. Jacó está falando do seu pai. Versículo 22 desse capítulo, olha aí. Gênesis 26, 22. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote.
Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaque estava cavando poços para sobreviver, e os povos da terra estavam tapando os poços. Ele ia para outro lugar, cavava um poço, e os povos da terra iam lá e tapavam o poço. Isaque estava fugindo o tempo todo. Eu estava lendo isso aqui, olha, você já foi perseguido no trabalho? Já foi alguma vez? Era o que estava acontecendo aqui. Jacó tentando sobreviver do trabalho, e gente perseguindo, tapando, e ele mudando de um lado para o outro. E nessa circunstância de perseguição, Deus chega junto de novo e diz: não tenha medo, eu estou com você, e eu vou fazer você prosperar. Esse é o Deus que Jacó está orando, o Deus que encorajou o seu pai. E Jacó sabia tudo isso. Jacó reconhece que está lidando com o Deus que é pessoal, que se importa, que está do lado, por isso ele ora. Quando o medo vem ao seu coração. E a pergunta é: você tem se relacionado com Deus em oração dessa forma? Quando vem o medo, fala logo com Ele. Quando vem a angústia, fala com Ele. Quando o medo, a angústia, a aflição, a fome, a circunstância difícil, a perseguição, transforme os seus medos e aflições em oração. Isso é conversar com Deus o tempo todo. Isso é o que diz 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Lá está dizendo orai sem cessar, o que está dizendo é: conversai com Deus sem parar, sem cessar, o tempo todo. Isso é orar, é conversar sem parar. Eu vou dar uma sugestão a você: seja tagarela com Deus. Vocês conhecem a expressão tagarela? Conhece, né? Ah, que bom. Falador. Eu estou sugerindo, seja um tagarela com Deus. Fale, e fale mais, e fale mais, e fale mais. Então devemos orar. Biblicamente devemos falar com o Pai, por meio do Filho e no poder do Espírito. Olha como acontece. Quem é que ouve a nossa oração? É o Pai. É o Pai. Jesus orou sempre direcionado ao Pai. Agora, nós só podemos chegar ao Pai porque o nosso irmão Jesus, abriu esse caminho. Sabe quando é você, o irmão mais novo, tem medo de falar com o pai? E aí você vai lá para o irmão mais velho: eu queria falar com o pai, mas eu estou com medo. Ele: vem cá, me dá a tua mão, eu vou junto com você. Esse é Jesus. A gente tem que falar com Deus. Às vezes dá medo, mas Jesus pega na nossa mão. E aí tem o Espírito, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito, ele sonda, ele sabe a mente de Deus. E é ele, o Espírito, que coloca em nós o que devemos orar. E ainda mais, a gente não sabe orar como convém. Então, quando a gente ora, o Espírito de Deus, ele faz a tradução para o Pai. Ele arruma tudo que a gente fala de errado. E ele chega em Deus, Pai, uma oração perfeita. Meu irmão, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Não sei se você já passou uma situação assim. Você estava conversando com alguém e a pessoa está tão nervosa que ela fala um monte de besteira. Aí você diz assim: não, o que ela quis dizer foi isso, isso e isso. Aí o outro diz: ah, agora entendi. É isso que o Espírito Santo faz conosco, então não tenha medo de orar. Mesmo que as suas orações estejam meio emboladas, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele interpreta a nossa oração para com o Pai. Amém, irmãos? Então, qual é a oração que Deus atende? É a oração que reconhece que estamos falando com um ser pessoal. Tríplice. 3 pessoas. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a esse ano falar mais. Virarmos tagarelas com Deus. E falar, e desabafar tudo com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Pai, diante de Ti, torna-nos, Senhor,
tagarelas contigo, Pai. Essa nova vida para a qual o Senhor nos convidou não admite que nós sejamos distantes da oração, mas que da mesma forma que o Senhor ouviu a oração de Jacó, e Jacó, ele no momento de medo e de aflição orou, que nós possamos agir assim também, para a honra e para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu vou me direcionar ali para a gente celebrar a ceia, e os diáconos estarão vindo, aproveita esse momento enquanto eu vou para lá. Eu vou até bem devagarzinho. Fala com Deus, só você. Começa a ser um tagarela com Ele agora. Faz a tua oração. Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu quero falar contigo. Seja lá o que você quiser. Fala com o Senhor nesse momento.